Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá, e hoje nós vamos comentar brevemente sobre relação de causalidade e o coronavírus. Bom, o nosso artigo 13 do Código Penal Brasileiro, que está na parte geral, ele entende por causa qualquer condição sem a qual o resultado não teria acontecido nos delitos de ação, ou seja, é a adoção da teoria da conditio sine qua non, né? Todas as causas elas estão dentro de uma equivalência e por igual, como condições que levaram à ocorrência do resultado nos delitos de ação. É a chamada teoria da conditio sine qua non. Bom, se é assim, então a gente poderia chegar a uma causalidade infinita, né, que levaria ao absurdo. A própria pessoa que furtou um objeto, por exemplo, não seria a única responsável pelo furto, mas todas as pessoas que a antecederam numa relação de causalidade, a própria mãe do autor do furto poderia ser responsável por tê-lo dado à luz e que um dia ele chegasse ao ponto de cometer aquele delito. Então, todas essas pessoas que antecederam aí causalmente a realização do resultado poderiam ser responsáveis por ele. É claro que nós não podemos nos conformar com a adoção dessa teoria até o infinito, né? A teoria da equivalência das condições. Então, nós temos algumas possibilidades de delimitação da relação de causalidade no direito penal. Quando nós falamos daquela causalidade como um elemento naturalístico, um elemento ontológico da natureza, que por sua vez integra o tipo objetivo dos delitos de ação, né? Porque não existe uma causalidade nos delitos de omissão, sobretudo nos delitos de omissão imprópria, em que o resultado faz parte do tipo, mas essa causalidade não é desencadeada pelo agente. Então, nos delitos de ação, o próprio artigo 13 do Código Penal Brasileiro, ele fala numa certa delimitação da relação de causalidade para a responsabilização do agente pelo evento, pelo resultado. Bom, nós temos em relação à Covid-19 a possibilidade de algumas causas que são pré-existentes e outras concomitantes à própria transmissão da doença. E aí, o que acontece? Será que o agente seria ou não responsável pelo resultado final de transmissão dessa doença, como a gente já falou, pelo crime de epidemia, ou pela transmissão de uma doença grave, ou pelo simples perigo de contágio de uma moléstia grave, que também é crime do Código Penal no artigo 131. Então, os delitos que nós já conhecemos poderiam não ser imputados a esse agente se houvesse outro tipo de causa que concorresse também para esse resultado. A única coisa que nós temos no artigo 13 do Código Penal, lá no parágrafo 1º, é que se existe alguma causa superveniente e ela é relativamente independente da conduta do autor, ela pode excluir a responsabilidade. Então, nós temos que dividir da seguinte maneira a causalidade. Nós temos causas que são absolutamente independentes da conduta do agente, e estas, por si só, excluem o resultado. Então, mesmo que ele atue junto com essas causas, como elas são absolutamente independentes da vontade do agente, de toda a causalidade que ele desencadeou, porque o dolo implica um controle do curso causal, então são independentes da vontade desse autor. O dolo é o elemento que vai delimitar a minha causalidade. E é por isso mesmo que nós não vamos chegar àquela causalidade absurda, né, em relação à mãe do ladrão. Bom, mas se essas causas são absolutamente independentes, então elas excluem totalmente a responsabilidade, como no caso de o agente transmitir essa doença, ou, de uma maneira mais gráfica, matar uma pessoa, no mesmo momento em que a casa desaba, que o teto desaba sobre a cabeça daquela vítima. Né? Se isso acontece minutos antes, ou no momento mesmo em que acontece o golpe que vai levar à morte, ou até momentos depois, nós temos causas que são pré-existentes, concomitantes ou supervenientes, mas é uma causa que aconteceria de qualquer maneira, uma vez que aquelas pessoas estão ali dentro daquela casa e o teto desabou, finalmente matando a vítima. Então, essa causa absolutamente independente da conduta do autor vai excluir a sua responsabilidade. Bom, mas agora nós temos aquelas causas que são relativamente independentes da conduta do autor. E aí entra o parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. Ou seja, se é uma causa superveniente, ela pode vir a excluir a responsabilidade. Mas se ela é uma causa pré-existente ou concomitante, gente, então ela não vai excluir a responsabilidade do autor pelo evento, pelo resultado. Tá? Então, as relativamente independentes não vão excluir essa responsabilidade, a não ser que seja a situação do parágrafo 1º do artigo 13. Uma causa antecedente, que é relativamente independente da conduta do autor, no caso de transmissão da doença Covid-19, são essas situações que nós estamos falando de pessoas no grupo de risco, né? Ou seja, pessoas idosas, pessoas que têm algum tipo de comorbidade pré-existente à transmissão da doença, diabetes, hipertensão, algum tipo de fragilidade respiratória, doenças que levam
há dificuldades para respirar, como asma. Então, tudo isso, se já é pré-existente a conduta de contágio do autor, seja esse contágio doloso ou culposo, configurando o crime de epidemia do artigo 267, ou, quando não se trata de colocar tantas pessoas em risco, mas especificamente aquela pessoa, o perigo de contágio de moléstia grave do artigo 131, a própria lesão corporal do artigo 129, então, nós temos que o autor vai responder da mesma maneira por esse evento, por esse resultado de contágio da doença Covid-19. Por mais que se diga, mas era um ancião, era alguém idoso, era alguém maior de 60 anos, era alguém claramente frágil, que já tinha alguma doença, e por isso vem a contrair a doença, e o pior, pode vir a falecer. A gente sabe que a epidemia tem o resultado morte, como nós já conhecemos, né, no parágrafo 1º do artigo 267, e os resultados, os crimes também ligados à lesão e homicídio, a gente comentou que podem se configurar caso não seja o dolo do autor um dolo de epidemia, mas pelo menos de contágio daquela vítima. Bom, em qualquer caso, se a vítima vem a se contaminar e mesmo a morrer, por causa dessa comorbidade, por causa dessa condição mais frágil, nós temos uma condição que ela é relativamente independente da conduta do autor, já que o que matou realmente foi a transmissão da doença. E essa comorbidade ou essa condição de maior vulnerabilidade da vítima, ela não vai excluir a responsabilidade do autor, tá? Pode ser que haja também uma causa que é concomitante. No momento mesmo do contágio pela doença, há ali o desencadeamento de alguma infecção oportunista que vai levar à morte da vítima. Ela também não exclui a responsabilidade desse autor pela morte, ou no mínimo pela transmissão da doença, né? E finalmente essa doença termina matando até pelo próprio resultado morte, seja da epidemia ou seja do homicídio qualificado. Então, se acontece justamente porque o sujeito contraiu a doença, de desencadear nele alguma outra infecção que termina matando e sendo responsável pelo resultado morte, então não se exclui a responsabilidade desse autor. Finalmente, se a causa é superveniente, ela é relativamente independente, foi desencadeada pela conduta do autor de contágio, porém ela é superveniente e ela por si só inaugura um curso causal novo que vai levar ao resultado morte, aí nós temos a exclusão da responsabilidade que está no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, ok? Então, neste caso, o autor só vai responder pelos atos já praticados, como está na lei. Isso aconteceria da seguinte maneira, graficamente falando, após o contágio, após a contaminação, a pessoa é levada a uma internação, porque essa doença desencadeia, como nós sabemos, algumas condições, alguns quadros bem graves de insuficiência respiratória, a pessoa não pode ficar em casa, né? Se alcança esses estágios mais graves, necessita de um atendimento especial e até mesmo de uma respiração artificial. A pessoa é levada ao hospital e nesse trajeto, por exemplo, a ambulância sofre um acidente, né? Por ocasião da própria condução do veículo ali pelo enfermeiro, enfim, toda a velocidade, e a vítima vem a morrer. Então, a vítima não morreu por uma complicação da Covid-19, ela morreu por causa daquele acidente que pode haver uma responsabilidade, eventualmente, aí, por culpa, né, por imprudência deste motorista, pela pressa, enfim. Então, a morte foi causada exclusivamente, o resultado morte, pela conduta de quem estava conduzindo a ambulância. E é claro que essa condição não é totalmente independente, porque a vítima foi levada ao hospital em razão da Covid-19, ou seja, uma causa relativamente independente, é superveniente, aconteceu depois do contágio, mas o autor não vai responder pelo resultado morte. Pelo que ele vai responder? Pelo contágio da doença Covid-19 e não pela morte que aconteceu por outras circunstâncias, ok? Isso não seria assim se chegando ao hospital houvesse ali uma outra complicação decorrente da doença que viesse a matar a vítima. Nesse curso causal, que é superveniente, mas que por si só não causou o resultado, aí nós não temos a aplicação do artigo 13, parágrafo 1º. Vejo que nesse caso, a aplicação de algum tipo de medicamento, alguma praxis, algum procedimento para poder salvar a vida da vítima e finalmente ela vem a falecer, isso está dentro de um curso causal normal derivado do tratamento da doença. E aí, quem contagiou essa pessoa, esse paciente com a Covid-19, responderia pela morte também, ok? É só no caso de se desencadear um novo curso causal a partir do dolo ou culpa de uma terceira pessoa. Aí nós não teríamos mais a responsabilidade pelo resultado morte, mas tão somente pelos atos já praticados, isto é, pelo contágio pelo coronavírus, ok? Então, espero que tenha sido clara e esses são os esclarecimentos sobre relação de causalidade e Covid-19. Até mais!